irmãos, bem-vindos ao nosso canal, a Escola de Profecia. É um prazer enorme estar com os irmãos neste momento para juntos estudarmos a Palavra do Senhor. Vamos continuar analisando o livro Eventos Finais, escrito por Ellen White. E desta vez iremos entrar no capítulo 13, a chuva seródia. Meus irmãos, este é um dos temas mais importantes deste livro. A chuva seródia. Como podemos estar preparados para esse derramamento do Espírito Santo nos nossos dias? O que essa chuva seródia produzirá na Igreja de Cristo, preparando o mundo para a segunda volta de Jesus? Isto iremos tratar neste vídeo. Mas antes, irmãos, eu quero compartilhar com vocês alguns dados aqui recentes, muito interessantes, bem rapidinho, e depois entraremos no nosso tópico principal. E os irmãos sabem que uma das coisas que vai levar o mundo àquela unificação que vai culminar com a marca da besta são as mudanças climáticas. E agora, em meio aos temores de catástrofes futuras, um novo relatório científico mostra que a mudança climática, mais concretamente o aumento do dióxido de carbono, prolonga e aumenta a propagação de vírus. Irmãos? E em face às ameaças futuras de pandemias, como tenho mostrado para os irmãos, aí a peste aviária, enfim, nova pandemia, doença X, que a OMS vem falando, em meio a estas ameaças todas, mais um fator é descoberto como causador dessas pandemias: as mudanças climáticas. Este seria o maior incentivo, irmãos, para uma rápida ação climática. E agora está se conectando. Vírus, pandemias com o clima. Então, as soluções climáticas que eles estarão debatendo também são soluções sanitárias, soluções de saúde. Vejam aqui, irmãos, bem rapidinho e depois passamos. Vejam aqui. Isto é, 29 de abril de 2024, é de hoje. A mudança climática pode ser uma boa notícia para vírus, como o Covid. É dito aqui, irmãos, que o aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera e em espaços interiores parece ser um fator importante no prolongamento da vida das variantes da Covid. Os resultados também mostram como as metas de mudança climática que buscam limitar os níveis de CO2 na atmosfera da Terra também poderiam ajudar a diminuir a propagação de vírus. Falou este doutor que as metas climáticas que as nações estão debatendo nas COPs, enfim, inclusive o Papa Francisco vem falando muito sobre diminuição dos efeitos das mudanças climáticas. Estão dizendo que, em outras palavras, melhorar o clima. A ação climática não só vai ajudar o próprio clima, mas vai diminuir a propagação de vírus, queridos irmãos. Os dados do nosso estudo sugerem que o aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera pode coincidir com um aumento na transmissibilidade de outros vírus respiratórios. E eu pergunto para os irmãos, o que levaria as pessoas a tomarem este assunto a sério e buscarem soluções rápidas a sério, se não uma ameaça à saúde? Agora o clima está conectado à saúde. Veja, irmãos, 29 de abril, hoje, as alterações climáticas representam riscos terríveis para a saúde e os direitos humanos. E em face do risco à saúde, o que o mundo pode fazer? De forma bem rápida. É dito, a Organização Mundial da Saúde declarou que as alterações climáticas são a maior ameaça à saúde que a humanidade enfrenta. Sim, eles falaram isto quase no final do ano passado. Está aqui, 3 de novembro de 2023. Eles disseram: temos de combater uma das maiores ameaças à saúde do mundo, as alterações climáticas. E hoje vem comprovar que sim, o aumento da poluição, o aumento do dióxido de carbono cria a propagação de vírus. Em outras palavras, trabalhar em prol das mudanças climáticas, trabalhar para acabar com os efeitos das mudanças climáticas, é também trabalhar
para melhor saúde no mundo. Irmãos, líderes do G7 estão agora reunidos na Itália, na cidade de Turim, para debater sobre esta questão. E é interessante que jovens já se mobilizaram para as greves, para as manifestações, pedindo, pressionando estes líderes políticos a tomarem uma ação. Porque agora as mudanças climáticas não só afetam o ecossistema, afetam a saúde, de acordo com o novo relatório. Vejam, irmãos, isto é de 29 de abril, é de hoje. Ministros do G7 reúnem-se em Itália para conversações estratégicas sobre alterações climáticas. Vejam, centenas de manifestantes manifestaram-se em Turim no domingo. Alguns deles fotografando os líderes do G7, enquanto os acusavam de decepcionar as futuras gerações por causa da crise climática. Queridos, os jovens estão muito ativos nesta questão. Eles estão pressionando os líderes políticos. E eu vos digo que estes líderes, em breve, pela pressão, vão ter que tomar uma ação. Protestos eclodem na Itália, enquanto ministros do G7 se reúnem para discutir a crise climática, que agora não é simplesmente um problema ambiental. É um problema de saúde, que pode propagar vírus nesta altura do campeonato. Irmãos, é interessante que o Papa Francisco, na sua nova encíclica Laudato Deum, diz claramente que, a menos que os jovens, a menos que as comunidades se mobilizem para pressionar e tomar o poder, a situação não vai ser resolvida. Vejam aqui, Laudato Deum, parágrafo 38. A menos que os cidadãos controlem o poder político, nacional, regional e municipal, não será possível controlar os danos ao ambiente. Portanto, estes jovens, até certo ponto, não estão muito fora da lei, porque o Papa já deu esta permissão. Irmãos, está aqui. 29 de abril de 2024. As cidades são fundamentais para uma Europa resiliente às alterações climáticas. Metas de adaptação mais rigorosas podem impulsionar o progresso. Metas mais rigorosas. Foi isto que falou o Papa na sua encíclica, parágrafo 52. Hoje, podemos continuar a afirmar que os acordos, ou COPs, foram mal implementados por falta de mecanismos adequados para supervisão, revisão periódica e penalidades em caso de incumprimento. Nesta aparente inércia dos líderes políticos, os jovens estão sendo convidados, estão sendo mobilizados a se manifestar, a fazer greves e pressionar. Por outro lado, está aqui se falando sobre um tipo de governança mundial, diz o Papa, que venha fazer supervisão e que haja penalidades em caso de incumprimento destas regras. Bem que falou o presidente Lula. Sem uma liderança global, não resolveremos a questão. E o Papa também falou, no parágrafo 35, Laudato Deum, quando falamos sobre a possibilidade de alguma forma de autoridade mundial regulamentada por lei, não precisamos necessariamente de pensar numa autoridade pessoal, claro. Estamos a falar, acima de tudo, de organizações mundiais mais eficazes, equipadas com o poder de prover o bem comum global. A questão é que eles devem ser dotados de autoridade real, de forma a prover a realização de certos objetivos essenciais, falou o Papa. Que haja uma organização global que venha ditar as regras do jogo. Só assim resolveremos a questão. Isto é muito interessante. E a propósito, em setembro deste ano, 2024, a ONU vai ter o famoso ou tão esperado encontro chamado Pacto do Futuro. O Pacto do Futuro, em que os países convidados, os países membros, vão poder assinar um acordo dando à ONU autoridade para agir em certas emergências do mundo. Em outro documento que a ONU lançou, eles chamam de os grandes choques globais que aguardam o mundo em breve. Eles falam de pandemias,
ataques cibernéticos, falam de crise climática, falam de guerras, falam do cisne negro, enfim, choques globais. E precisa haver uma autoridade moral para lidar com esses choques globais. Isto vai ser interessante de ver. Bem, irmãos, vamos passar. Vamos entrar no nosso tópico. Vamos falar agora sobre a boa nova. A boa nova de salvação. A chuva seródia. Irmãos, existiam duas chuvas no Oriente Médio. A chuva temporã. A função desta chuva era para que a semente pudesse germinar. E depois tínhamos a chuva seródia, que amadurecia o grão, que preparava o grão para a ceifa. Lemos aqui, meus amados irmãos, Eventos Finais, capítulo 13. A chuva seródia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Amém? Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a seródia não desenvolverá a semente até a perfeição. Sem a chuva temporã, vamos sonhando com a chuva seródia. Porque é a chuva temporã que vai amolecendo o nosso coração. A presença diária do Espírito Santo vai amolecendo, convertendo o nosso coração para a chuva seródia. Vejam aqui, irmãos. Ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva seródia. E a chuva seródia não pode fazer seu trabalho a menos que a chuva temporã tenha feito. Nós devemos orar, devemos clamar pelo derramamento da chuva seródia. Devemos com fervor buscar a presença, o refrigério, a presença do Senhor, a chuva seródia. Lemos aqui, irmãos, a descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, nosso privilégio, ou seja, é, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Olhamos muitas vezes a chuva seródia para o futuro, mas nós podemos ter hoje, pela oração, pela entrega total, pela confissão, pela unidade, pelo serviço, irmãos. E eu digo mais. A segunda vinda de Cristo é muitas vezes olhada como estando num futuro distante. É nosso privilégio ver Jesus quando? Hoje, esta semana, este mês, este ano, esta década. Pela oração, pelo clamor diário, pelo serviço desinteressado ao Senhor. É nosso privilégio. Agora, irmãos, nós precisamos ver algumas condições que Deus estipulou e que o livro Eventos Finais apresenta para o recebimento da chuva seródia. Deus tem condições. O nosso Deus é assim. Ele tem condições. Primeira condição para receber a chuva seródia: permitir que a chuva temporã realize sua obra. Acabamos de falar. Sem a chuva temporã, vamos esquecer a chuva seródia. Segunda condição: confissão e arrependimento. Por que isto é importante? Porque o Espírito Santo não pode habitar em um coração que vive em pecado aberto, em pecado declarado. O Espírito Santo não pode conviver com um indivíduo que vive em pecado conhecido. Necessita haver confissão e arrependimento. Assim nós lemos, irmãos. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Você tem humilhado o coração diante de Deus? Você tem confessado os seus pecados momento a momento, dia após dia? Você tem se arrependido sinceramente dos seus pecados? Esta é uma condição. E continua a passagem. Os discípulos oraram com intenso fervor, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia. Uniram-se em íntima comunhão cristã. Está aqui a condição, irmãos.
deixar de lado as contendas, o desejo de supremacia. Quando os discípulos entenderam o que de fato é o cristianismo, deixaram de lado. Tiago e João deixaram de lado aquele desejo. Lembra que mandaram até a mãe pedir a Jesus: quando vieres no seu reino, eu quero que os meus 2 filhos se sentem, um à sua direita, outro à sua esquerda. E Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Quem deseja ser o maior, que seja o menor. Abandonar, irmãos, todo sentimento de orgulho, de vaidade. Precisamos o quê? Esvaziarmos, deixar que Cristo preencha-nos com seu Espírito. Vamos continuar, irmãos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Confissão, humilhação, arrependimento, fervorosa oração. Tem você passado por estas experiências? Este é o momento, irmãos. Agora é o momento. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Terceira condição para receber a chuva serôdia. Na verdade, já falamos um pouco. É a união e amor entre o povo de Deus. Infelizmente, hoje, existe muita contenda. Infelizmente, hoje, existe muito barulho. E é importante que nós entendamos que a união, a unidade na igreja, deve estar firmada em Cristo. Tem que ser uma unidade na verdade. Às vezes, a desunião vem porque alguns querem seguir o caminho da palavra de Deus, outros querem seguir o caminho dos seus próprios interesses. Muitas vezes acontece aí a desunião. Mas tanto quanto possível, irmãos, mantenhamos o quê? A paz, o amor, a humildade, a honestidade. Assim nós estaremos preparando a igreja para a chuva serôdia. Vejamos. Só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, foi o Espírito derramado. E da mesma forma na igreja de Deus hoje, temos que afastar, irmãos, o que impede Deus de realizar a grande obra que deseja fazer em nós. Mais uma passagem. Quando os obreiros tiverem a presença permanente de Cristo em sua alma, quando estiver morto todo o egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles se santificarem de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir tão seguramente quanto Deus prometeu que viria. Irmãos, é tão difícil assim nós voltarmos aos princípios da igreja primitiva. Compartilhavam tudo. Compartilhavam suas refeições de casa em casa, com singeleza e alegria no coração. Esta é a igreja de Cristo. E se nós voltarmos a esta experiência, Cristo promete fazer maravilhas para o seu povo. Quarta condição para receber a chuva serôdia: obter vitória sobre a tentação. Mas como assim, irmãos? Iremos obter vitória sobre a tentação antes que Jesus volte? Obter vitória sobre a tentação não é perfeccionismo. Não significa que não iremos pecar. É obter vitória sobre o pecado conhecido. O Espírito Santo trabalha assim. Ele te mostra um defeito de caráter. Você confessa, ora, jejua. Pelo poder do Espírito Santo você vence. Ele te mostra outro defeito. E você vai vencendo pelo poder do Espírito Santo, defeito a defeito. Assim nós estamos vivendo em santidade. Estamos vencendo. Mas nunca chegaremos ao ponto de dizer que não temos mais pecado. Porque a palavra de Deus nos diz: se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. E nele não está a verdade. E diz também: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, o objetivo de Jesus é que nós não pequemos. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Vejam aqui, irmãos. Vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação.
Temos que vencer, irmãos, as tendências pecaminosas. Temos que vencer os pensamentos maus. Temos que vencer o insulto. As nossas palavras que proferimos sem pensar que insultamos as pessoas. Temos que vencer. E como é que poderemos vencer? Com a nossa força? Não. Como poderemos vencer, então, os defeitos de caráter? Como poderemos obter vitória sobre toda má palavra e ação? Zacarias capítulo 4, verso número 6, a palavra de Deus nos diz: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Como é que nós poderemos vencer? Não por força. Não se enfiar não se enfiar em um lugar, viver isolado, se torturar, como faziam os monges na Idade Média. Não é assim. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem opera essa transformação, quem nos dá sensibilidade espiritual. É o Espírito Santo que cria tristeza em nós e nos leva ao verdadeiro arrependimento. A chuva serôdia virá e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. Queridos, purificar de toda contaminação, o amor ao mundo. Isto é sério. E se nós não estamos buscando cada dia uma renúncia de nós mesmos, estamos dormindo, irmãos. Deus, Ele está pronto para conceder este dom a cada um de nós. Ninguém deve se contentar com um baixo nível espiritual. Cristo já abriu as portas que ninguém pode fechar. E quando Ele fechar, ninguém poderá abrir. Continuando. É nossa obra hoje entregar nossa alma a Cristo, para estarmos preparados para o tempo de refrigério pela presença do Senhor, preparados para o batismo do Espírito Santo. Amém? Quinto requisito, quinta condição para receber a chuva serôdia: ser diligente, trabalhador na obra do Senhor. Irmãos, nós temos que deixar de lado a preguiça. Temos que deixar de lado o comodismo. Muitos se sentam na igreja, né? Chega na igreja, senta, acompanha os programas, assiste os programas, vai para casa. Não se envolve na causa do Senhor e ainda assim quer receber o Espírito Santo, quer receber a chuva serôdia. É a chuva serôdia que vai o fazer levantar daí do sofá para ir pregar. Nós temos que fazer alguma coisa, irmãos. Lemos aqui: quando a ignomínia da indolência e preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente. Revelar-se-á o poder divino. A igreja verá a providencial operação do Senhor dos Exércitos. Quando? Quando a indolência, a preguiça deixar o povo de Deus, Deus fará maravilhas. Temos que deixar, irmãos, a mornidão espiritual que nos atrapalha no nosso progresso. Aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo esforce a ação, perecerão em trevas. Irmãos, não vos deveis deixar estar tranquilamente, sem nada fazer na obra de Deus. Temos que fazer alguma coisa na obra de Deus. Precisamos manter-nos ocupados na obra do Senhor. Jesus falou em Mateus capítulo 13, verso número 12. Mateus capítulo 13, verso número 12. Escutem muito bem agora o que Jesus falou, irmãos. Isto é muito sério. Isto é muito profundo. Jesus diz no verso número 12, Mateus capítulo 13. Aqui está: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, aquele que usa o seu dom, Deus o acrescentará. Lembram da parábola dos talentos? O que tinha 2 talentos investiu, conseguiu mais 2. Mas aquele que vai cavar, esconder o seu talento, quando o mestre chegar dirá: não conheço, servo mau,
infiel. Temos que usar os nossos dons e receberemos ainda mais. A chuva serode será derramada sobre aqueles que são fiéis. Mas infelizmente, irmãos, nem toda a igreja vai receber o Espírito Santo. Não nos enganemos com isto. Porque a minha experiência não pode ser transferida para si. A sua experiência não pode ser transferida para mim. A experiência do seu pai, do seu pastor, é dele mesmo, não é sua. Você não vai receber o Espírito Santo porque a sua mãe é fiel. Não existe isto. Vejam aqui, irmãos. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa e prevalecente oração. Aqui está a questão. Não se unem em nada do que acontece na igreja. Há evangelismo, a pessoa não participa. Há momentos de oração, não participa. 40 madrugadas, não participa. E ainda quer receber o Espírito Santo? Continua. Precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar menos. Busque a Deus individualmente. Ore individualmente também. Trabalhe individualmente também. Não precisamos de um programa de evangelismo da igreja para sair e pregar. Trabalhe individualmente e trabalhe também junto com a igreja. Queridos irmãos, podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã, não verão nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Isto vai ser triste. E vai ser realmente triste, irmãos. Mas enfim, quais foram os resultados da chuva temporã no dia de Pentecostes? E quais serão os resultados da chuva serôdia dentro em breve? Queridos irmãos, quando os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo, maravilhas fizeram. E Deus promete uma chuva ainda mais abundante, um poder maior nos últimos dias. Quanta maravilha o povo de Deus batizado com o Espírito Santo fará. Lemos aqui, irmãos. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes? As boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções. Extraviados converteram-se de novo. Foi o resultado. O evangelho foi pregado em todo o mundo. Os extraviados voltaram aos caminhos do Senhor. O evangelho penetrou até em lugares inacessíveis à visão humana. Hoje estamos lutando para penetrar o adventismo na Coreia do Norte, enfim, em outros países muçulmanos, na China, enfim. O Espírito Santo, quando for derramado, irmãos, vai operar estas maravilhas. Nós veremos conversos, milhares de conversos em um dia, assim como aconteceu na chuva temporã. Continua. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, meus irmãos, a obra será concluída. A pregação do evangelho será concluída e Jesus voltará. Mateus capítulo 24, verso número 14, vai se cumprir em breve. E eu estou ansioso quando este verso finalmente se cumprir. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. E então, agora sim, então virá o fim. Estejamos preparados, irmãos, para esta grande obra que Jesus quer realizar nestes últimos dias. Eu quero estar preparado. Eu não perco. E abro a porta do meu coração para Jesus fazer o seu trabalho em mim, para que Ele conte comigo no seu reino eterno. Se essa é a sua vontade também, irmão, venha comigo nesta oração. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por este estudo maravilhoso da sua palavra. Obrigado por sua promessa do derramamento do Espírito Santo. Obrigado porque nós somos a geração que o Senhor escolheu para culminar a sua obra nesta terra. Eis-nos aqui, Senhor. Batiza-nos com teu Santo Espírito. Comece, Pai, de dentro para fora. Que não busquemos a aparência. Que não busquemos começar de fora, mas comecemos de dentro, com o coração. Deixemos que o Senhor nos lave, nos purifique e veremos então os resultados na nossa vida.
no nosso vestuário, no nosso falar, no nosso comer, e o seu nome será engrandecido. Abençoe o meu irmão que está orando comigo. Dê-lhe, Senhor, força e coragem. Dê-lhe, Senhor, o Santo Espírito também, para que esteja preparado para o dia em que o Senhor regressar. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nos veremos no próximo estudo aqui no nosso canal, pela graça do Senhor. Até lá.